Olá pessoal, tudo bom? Como eu prometi para vocês, esse é o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos gravar falando um pouco sobre direitos das obrigações, alguns tópicos, alguns conteúdos, alguns pontos mais relevantes que são necessários ao estudo e ao bom entendimento desse que é um importante ramo do direito civil. Mas a gente lembra que para que esses conteúdos façam sentido, é importante que o nosso ouvinte, o aluno, tenha em mente os conceitos iniciais do direito civil colocados na parte geral. O código é separado entre a parte geral e os conteúdos especiais, sendo o primeiro deles o direito das obrigações, que a gente conceitua de forma rasa, como a doutrina nos ensina, que ele consiste num complexo de normas que regram as relações jurídicas patrimoniais, em que um sujeito tem uma prestação em favor de outro sujeito, né? Então a gente precisa decompor primeiro esse conceito, lembrando o que são esses direitos patrimoniais. A doutrina é muito feliz em fazer essa definição porque a gente percebe que os direitos patrimoniais, eles regram bens, né, objetos físicos, eles regram direitos em si e eles regram as obrigações. Mas para a gente bem compreender, a gente precisa fazer uma decomposição, a gente precisa fazer uma divisão desses dois grandes ramos, né, do direito civil. O primeiro deles regra a relação entre pessoas, que é o direito pessoal, o direito das obrigações em si, e o outro ramo é o ramo dos direitos reais, que regram as relações entre as pessoas e as coisas, como, por exemplo, o direito à propriedade, certo? Então, a primeira divisão que a gente faz é, dentro do direito patrimonial, existem dois grandes grupos, os direitos reais e os direitos pessoais, também tidos como direitos das obrigações. Isso porque a gente sabe, com inspiração no direito romano, esses direitos pessoais têm como garantia o patrimônio. São os bens de cada indivíduo que garantem os cumprimentos da sua obrigação. Então, por isso, ele é um ramo do direito patrimonial, né, como eu disse, com essa característica de ser a prestação de um sujeito em favor de outro. E aí a gente vai mais à frente fazer também um aprofundamento sobre essas prestações, como é que elas se constroem, em que elas consistem. Para hoje, o que a gente pretende é fazer, de fato, essa diferenciação para que na cabeça de vocês fique bem entendido qual é o ramo do direito que a gente vai estudar. E aí a gente lembra que os direitos reais são aqueles direitos que regram as relações entre pessoas e coisas, têm características importantes, características próprias e que se diferenciam dos direitos pessoais. A primeira delas é que os direitos reais são conhecidos por sua tipicidade. O que isso quer dizer? É que o rol de direitos relativos às relações entre pessoas e coisas, os direitos reais, eles estão tipificados na lei e exatamente por isso também tem a característica da taxatividade. Diferente dessa característica, os direitos pessoais comportam inovações. As partes podem entre si criar figuras que a lei naquele momento pode não prever. É óbvio que ela encontra limites, essa inovação, ela encontra limites naquilo que é proibido e naquilo que é permitido, né? Nesse caso, tudo que não for ilegal, tudo que não for vedado ou proibido por lei, é permitido que as partes façam e inovem. Isso no ramo dos direitos pessoais. Nos direitos reais, existem essas duas características importantes da tipicidade e da taxatividade, ou seja, os direitos reais não comportam inovação entre as partes. Outra característica importante é que os direitos reais, em especial quando a gente trata da relação de uma pessoa com um bem imóvel, é de que esses direitos eles têm que ter publicidade. O registro imobiliário, para além das características e necessidades de regulação, de cobrança de impostos, eles têm, por serem direitos de natureza real, a necessidade de que eles sejam publicizados, de que a coletividade saiba, conheça essa relação entre a pessoa e a coisa, em especial quando a gente fala dos bens imóveis. Outra característica interessante é que os direitos reais eles têm eficácia contra todas as pessoas. O que isso quer dizer? A gente ouve muito falar sobre essa eficácia erga omne. É que os direitos reais, por serem essa relação entre uma pessoa e uma coisa, eles comportam essa característica de que o proprietário do direito, aquele que detém, por exemplo, um direito de propriedade sobre um imóvel, pode exercer esse direito contra todas as pessoas que contra ele se oponham. Diferente dos direitos pessoais, dos direitos das obrigações, em que as partes só podem exigir mutuamente entre si o cumprimento do seu direito. Então, se eu faço, por exemplo, um contrato de prestação de serviço
com uma pessoa determinada, eu só posso exigir dele que cumpra o serviço e ele só pode exigir de mim a contrapartida, que é o pagamento. Diferente, então, dos direitos como o direito da propriedade, que é um direito real, em que eu posso exercer o meu direito de propriedade contra todas as outras pessoas. Para finalizar, existem outras duas características interessantes. Os direitos reais têm a característica da inerência ou da aderência. O que isso quer dizer? É que, independente da mutação da coisa, o direito está aderido a ela, ele é inerente a ela em todas as suas características e exatamente por isso é dado ao seu possuidor o direito de sequela, ou seja, o proprietário de um direito real, por exemplo, o direito de propriedade, tem a faculdade de perseguir a coisa onde quer que ela esteja. Enfim, essas são características básicas que diferenciam direitos reais e direitos pessoais, e a gente obviamente vai debruçar o nosso estudo sobre essa segunda, que são os direitos pessoais, também chamados de direitos das obrigações. Para hoje, para a gente finalizar, é importante lembrar que algumas obrigações surgem a partir do exercício de um direito real. A gente vai estudar as obrigações em si, obrigações de dar, fazer, de não fazer, enfim, essas a gente vai estudar nos próximos vídeos, mas para hoje o que é interessante? É entender que existem uma série de obrigações que surgem como resultado, como derivação do exercício de um direito real. Vamos a um exemplo. Se eu sou proprietário de um imóvel e esse imóvel está num condomínio, eu, como pessoa, me obrigo a manter uma relação com o condomínio, que é outra pessoa, porque a gente sabe que as pessoas podem ser físicas ou jurídicas. Nesse caso, a minha relação com o condomínio, ela só ocorre pelo fato de eu exercer o meu direito real de propriedade sobre o imóvel. A essas obrigações, a doutrina dá o nome de propter rem. Obrigações propter rem, que são aquelas que surgem a partir do exercício de um direito real. Ok? Então hoje a gente faz essa diferenciação entre direitos pessoais e reais, o conceito de direito das obrigações e obrigações propter rem. Espero que nos próximos vídeos a gente possa nos encontrar e eu aguardo aí os seus comentários e conteúdos. Um abraço a todos.